Hoje você vai conhecer essa história de um cara que era muçulmano e roubava a Bíblia. Você acredita nisso? Quer saber como é que essa história termina? Fica aí que eu vou te contar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse testemunho é o testemunho do Daúd, um árabe lá do Oriente Médio. Como a grande maioria dos árabes do Oriente Médio, a sua fé era totalmente voltada para o islamismo. Ele e os seus amigos eram muçulmanos tão fiéis, mas tão fiéis, que eles até sabotavam as tentativas de evangelismo dos cristãos. Quando eles estavam ali na faculdade, no campus da universidade, eles ficaram sabendo de um grupo de cristãos que estava distribuindo panfletos evangelísticos, bíblias e fitas cassete que contavam a história de Jesus. E aí eles deram um jeito de interceptar esses materiais para que eles não caíssem nas mãos dos muçulmanos mais fracos na fé e que poderiam acabar se convertendo. Então eles iam pegando esses materiais, pegando, não deixavam cair nas mãos das outras pessoas, até que o Daúd acabou com uma pilha no quarto dele de panfletos, de bíblias e de fitas. Os panfletos até dava para queimar, jogar fora, destruir, e as fitas cassete eles usavam para regravar em cima o áudio ali com material islâmico, mas as bíblias, o que fazer com as bíblias? Porque por se tratar de um texto sagrado, eles não poderiam jogar fora, eles não poderiam queimar, não poderiam destruir o texto sagrado. E aí esses materiais foram sendo acumulados ali no quarto do Daúd, até que vieram alguns amigos dele de fora, que eram muçulmanos mais radicais, eles tinham vindo para estudar o islamismo ali na universidade. Aí eles viram aquele material todo e perguntaram se podiam ficar com aquilo. O Daúd entregou tudo para eles e façam o que quiserem com isso, mas ele resolveu ficar com uma Bíblia. E aí os anos foram passando, aquela Bíblia ficou ali quietinha junto com os outros livros na estante, pegando poeira, até que um dia o Daúd foi lá, resolveu pegar aquela Bíblia. Pegou aquela Bíblia e abriu. Ele nunca tinha feito isso antes, ele não fazia ideia do que estava escrito ali dentro. Ele só sabia que era o livro sagrado dos cristãos e que era corrompido. Mas ele nunca tinha nem tido curiosidade de saber o que tinha lá dentro. Mas nesse dia, ele resolveu abrir. E aí ele começou a ler. Lá no começo, Gênesis, Êxodo foi passando, avançou um pouquinho mais. Ele foi lendo a Bíblia e aí ele ficou chocado. Ele ficou intrigado com uma coisa, que tudo que ele sabia dos profetas da fé islâmica estava ali na Bíblia. Todos os profetas estavam ali, todos os personagens que o Islã mencionava estavam na Bíblia. Então era como se o Alcorão fosse um livro derivado da Bíblia. Só que enquanto o Alcorão contava só relatos e pinceladas de algumas das histórias, a Bíblia contava a história completa. E foi aí que o Daúd começou a questionar a sua própria fé. Então ele resolveu ler para valer, fazer um estudo mais sistemático ali do que a Bíblia dizia. Ele leu todo o Antigo Testamento e ele compreendeu ali bem o que dizia, mas quando ele leu o Novo Testamento, aí foi quando Deus conquistou o coração dele para valer. Era como que aquelas palavras fossem vivas e entrassem no fundo da alma dele, como se Deus estivesse falando com ele pessoalmente ali. E aí com aquela sede de querer saber mais e de compreender melhor o que significava tudo isso, ele começou a pesquisar e a procurar por cristãos ali na sua área. E Deus direcionou ele até uma mulher, que era uma enfermeira num hospital ali local, que era cristã. E ela topou se encontrar com ele, e nesse encontro ela explicou toda a Bíblia, do início ao fim, de Gênesis, passando pelos profetas até chegar em Jesus. E o Daúd tinha várias perguntas que ele queria fazer. Ele queria saber por que vocês cristãos gostam tanto da cruz, por que vocês dizem que Jesus morreu numa cruz. A cruz é um símbolo de tortura, como é que vocês gostam tanto, sabe, desse símbolo da cruz? Ou então, e a Trindade, como é que vocês dizem que Deus é um, mas que é 3, ou é 1? Isso não faz sentido. E aquela enfermeira foi explicando tudo isso para ele, respondendo essas dúvidas, ele pacientemente. E no final ela perguntou se poderia orar pela vida do Daúd. E a primeira reação dele foi de achar estranho. Ué, mas ela quer orar para mim? Mas eu não sou Deus. Porque ele não sabia, ele tinha entendido que ela queria orar para ele e não por ele. Mas aí ela orou, ali naquele momento, pela vida do Daúd. E durante aquela oração, ele ficou extremamente comovido. Porque ele nunca tinha visto uma conexão com Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, tão pessoal, tão
profunda e tão simples, sabe? Era como uma conversa com Deus ali. E naquele momento Deus tocou profundamente o coração do Daúde e ele começou a chorar, a chorar, a chorar. E aí no relato do testemunho do Daúde ele diz o seguinte: depois daquela oração, a minha opinião com relação a tudo que eu tinha ouvido falar sobre a Bíblia mudou, passando de rejeição para a dúvida e da dúvida para a aceitação. Foi quando a minha jornada com a Bíblia e com Jesus começou. Que história poderosa, que testemunho maravilhoso de como Deus pode revelar a verdade para alguém que estava tentando esconder ela das outras pessoas. O Daúde ele teve um encontro com essa verdade, um encontro com Jesus, e hoje ele dedica a vida dele para servir a Jesus, mostrando essa verdade para outras pessoas. Ele é hoje um membro da equipe da Crossover Global, um obreiro nosso, e ele trabalha na plantação de igrejas entre povos muçulmanos. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo, que você tenha gostado, e se foi o caso, deixa aí um like pra gente e manda pra mais pessoas também. Se você acabou de chegar no nosso canal, nunca ouviu falar da gente, seja muito bem-vindo, é um prazer conhecer você. Entra ali no nosso canal depois, assiste outros vídeos, pode visitar o nosso site também para conhecer mais sobre a Crossover Global. Nas últimas semanas a gente contou outras histórias, né? A gente contou a história da Fátima, que também era muçulmana, só que ali no Azerbaijão, e a gente contou a história do Ramesh, que era um ex-feiticeiro na Índia. E fique atento que nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente vai fazer mais vídeos como esse pra você, beleza? Então até a próxima! É preciso crer no Deus da Bíblia, pois Ele é o mesmo Deus e sempre há de ser.